Bom dia, sou Lênio Rodrigues. Quero trazer aqui uma mensagem hoje com a graça de Deus, com a orientação do Espírito Santo. E o título que eu vou dar para essa mensagem é O Dia da Independência. O Dia da Independência. Hoje é 7 de setembro de 2023. Enquanto que o país hoje diz estar comemorando o Dia da Independência do Brasil, eu quero falar hoje da verdadeira independência. O Dia da verdadeira independência. Ok? Vou me basear no texto de Lucas, capítulo 1. Se você está chegando aqui agora no meu humilde canal, Lênio Rodrigues, quero que você saiba que eu sou crente em Jesus Cristo. Não acredito em política. Ao meu ver, aos olhos das Escrituras e olhando para a história da humanidade, é muito claro na Bíblia que política não existe. Portanto, se você é crente em Jesus Cristo, sugiro a você, se você está envolvido com política, se você quer resolver o problema do Brasil e acha que vai ser através dessas políticas e desses políticos esquerdistas, corruptos, ladrões, que mereciam estar na cadeia, e também, talvez até de um outro lado mais extremo também, a extremidade nesse mundo que se chama, que acredita em política, que vive política, que é uma grande mentira. Uns defendem os pontos de vista que eles chamam de esquerda, e outros o ponto de vista que eles chamam de direita. E tem os de extrema direita, seja como eles queiram denominar. Na verdade, são grupos lutando por poderes, por dinheiro, por status e por controle sobre as massas. E com a ajuda de lobbies, de poder financeiros, de grupos que querem ao tempo todo estar numa situação melhor sobre os outros, a ponto de comandar e controlar a grande maioria, se puderem. A Bíblia nos mostra em várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a política não existe. A política, o que é a política? A política, na verdade, é um conceito que se inventou e que deram um nome, que deram um sentido para este nome política, a fim de que ela soe como uma ferramenta boa e uma ferramenta honesta, onde através de uma consciência coletiva, denominada, de certa forma, democracia, que é uma outra besteira, que fizeram para que as pessoas acreditem que elas poderão por si só, através da consciência delas, escolher um a outro para que possam representá-las no poder, e a partir daí as coisas ficarem boas, porque afinal de contas, se a grande maioria escolhe, significa que houve uma democracia, um demo que é de povo, e cracia de poder, de administração, ou seja, que o povo, que na sua grande maioria que é chamado de povo, escolheu, por intermédio de uma consciência, que aquele deveria ser o líder da nação, e portanto foi algo legal, foi algo dentro da lei, foi algo que vai trazer benefícios, porque afinal de contas foi a maioria que escolheu. Portanto, se foi a maioria que escolheu, então foi algo de consenso, algo bom. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira.
Portanto, a política ela foi uma ferramenta inventada que soa bem aos ouvidos daqueles que ouvem as suas fábulas. No ouvido de quem ouve fábula e acredita em fábula, soa bem. Soa muito bem. Por outro lado, da mesma forma, por que isso acontece? Vamos tratar especificamente do nosso país, essa nação. A estrutura que o nosso país tem, a base cultural de nosso país, a essência de nosso país é de um país idólatra, de uma nação idólatra, de uma nação, de um povo totalmente idólatra, de um povo apegado nas fábulas que se constroem em cima dessa consciência individual que cada um tem, que acredita em fábula, que gosta de super-heróis, que acredita em super-heróis, que acreditam em mandingas. Eu vi aqui reportagem esses dias atrás de um senhor que foi de uma grande rede de televisão e mudou para uma outra rede de televisão, onde passou por um processo de operação, parece que foi trocado, foi feito um implante no coração. E ele vem a público agradecer que correu tudo bem, e ele diz assim que ele agradece pelas orações, pelas rezas e pelas mandingas. É um povo que acredita nisso, em mandingas. É um povo que acredita em candomblé. É o povo que acredita em catolicismo romano. Esse é o povo do Brasil. São esses grupos evangélicos que a cada dia crescem mais e mais ensinando mandingas. Sal grosso, óleo ungido, medalhinha, como os católicos, apenas mudou de lugar, foi agora para os evangélicos, na grande maioria. Então nós somos, eu costumo dizer assim, de uma forma metafórica, o Brasil é uma terra de macacos. O Brasil é terra de macacos. Terra de macacos. Porque macacos, macaco preto, macaco branco, não tem nada a ver com cor de pele. Eu digo macaco, eu vou te dar um exemplo, porque nós somos um país de macacos. Sim, o Brasil é uma terra de macacos. Terra de macacos. Vou te dar um exemplo claro. Eu, quando fui fazer um curso de engenharia, eu já vou entrar no texto daqui a pouco. Eu fui fazer um curso de engenharia numa escola particular, aqui, uma faculdade particular. Na FMU, Faculdade Metropolitana Unida. Se eu não me engano, acho que é isso o nome. E fui fazer o curso de engenharia. Só que eu já não vinha estudando as matérias essenciais há muitos anos. Física, matemática, principalmente. E as outras também. Embora eu goste muito de exatas. E a prova para o vestibular foi apenas uma redação. Tranquilo. Entrei para a faculdade noturna para fazer um curso de engenharia. Isso foi um bom tempo atrás. E fui para a escola. Fui para a faculdade. Muito animado. E cheguei na faculdade. Aí fui fazer o curso. E já nas primeiras semanas, já foi uma luta. Porque o professor que estava em sala de aula, dando aula de matemática, a formação dele, ele era um professor completamente capacitado, com doutorado numa área de exata, não sei lá qual que era a área dele, um doutorado na área de exata. E ele dando aula de cálculo para a gente na sala de aula, eu olhava para a cara de um e outro, e ele explicando o cálculo lá, e a gente olhava para a cara de um outro, e eu ficava olhando assim, ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Eu vi aquilo e comecei a correr atrás, na internet, em livros,
Falei, meu Deus, eu preciso de outras bases, eu preciso de pré-cálculo. E aí fui correr atrás do conteúdo de pré-cálculo e as coisas foram melhorando. Mas mesmo assim depois eu acabei não conseguindo continuar o curso, por outros motivos, financeiros principalmente e tal. Não fiz uma programação para tal. Mas eu quero dizer, nós somos um país, uma terra de macacos. E isso é bom. Isto é bom porque sendo assim, este país sendo assim, essa nação sendo assim, quem vier para cá ou quem subir no comando faz o que quiser aqui. Faz o que quiser. Então, assim, nós vivemos nessa situação. Esse país é este que é, porque a nossa cultura é idólatra. Um povo idólatra, um povo humilhado, um povo idólatra e um povo que anda com dificuldades, porque é um povo idólatra. Esse esquerdismo que está agora, cujo líder que está no poder é um ladrão, que é esse presidente Lula, que é um ladrão, que é um corrupto, que passou a mão na cabeça dos corruptos. Eu lembro-me quando saiu a notícia que aquele ladrão vagabundo chamado de Palocci devolveu 200 milhões para poder sair da cadeia e saiu da cadeia. Esse José Dirceu, que é um outro corrupto, que é um outro ladrão. E todos esses que estão aí, grande maioria deles, ladrões, corruptos, vagabundos, ordinários, estão no poder de novo. E por isso que eu quero dizer, hoje é o 7 de setembro e eu quero falar para você, hoje é comemorado o dia da independência. Independência do quê? Independência do quê? Independência do quê? Por isso eu quero te convidar, neste dia, 7 de setembro de 2023, a falar para você da verdadeira independência. Da verdadeira independência. E independência do quê? A verdadeira independência. Independência do quê? Você acredita em partido de esquerda? Você acredita em partido de direita? É isso que você acha que é independência? É isso que você acha independência? Pois eu tenho uma notícia para te dar, pessoal, experimental, da minha convivência, da minha experiência aqui, nesta terra. Se você acredita e favorece ou a partido de esquerdas ou a partido de direitas, eu tenho uma notícia para te dar. Você é apenas um macaco. Você é só um macaco e não sabe. Você é só um macaco. Você é só um macaco. É mais um macaco. Quer seja você preto, quer seja você branco. Você é apenas um macaco. Ok? Vamos ao texto. Depois eu vou finalizar com mais uma questão sobre a situação nossa no Brasil. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, no versículo 1, praticamente. Do versículo 1 ao 4. Diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Vou ler de novo.
Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Vou orar ao Senhor Deus, para que o Senhor Deus possa dar graça e direção. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu clamo, Senhor Jesus Cristo, a tua graça, a tua direção, no poder do Espírito Santo, a orientação do Senhor, para que possa, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, apresentar, Senhor Deus, esse texto, que é a tua palavra, a pessoas, sabe lá quantas pessoas estarão ouvindo e ouvirão a ouvir, e que possam ser edificadas, Senhor, pela tua santa palavra. Dai-me a tua direção, dai-me a sua orientação, capacita-me no poder do Espírito Santo, santifica-me, Senhor Deus, orienta-me, Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Só o Senhor que inspira, só o Senhor que direciona, é o Senhor que orienta, porque tu és o verdadeiro Deus, o único Deus vivo e o Senhor Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor mesmo que veio entre nós e se fez carne e habitou entre nós, e como diz a tua palavra pelo apóstolo João, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Fala conosco, orienta-nos, santifica-nos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu te louvo e te agradeço. Amém. Tendo, pois, muitos compreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, versículo 1. Lucas está dizendo para Teófilo, que era uma pessoa importante da época, que este Teófilo, o texto diz mais embaixo, que diz que Lucas escreveu o livro, essa carta de Lucas, e que, com que objetivo? Para que o destinatário que ele estava escrevendo, que era Teófilo, pudesse ter certeza de que, com relação às coisas que lhe haviam sido informado desses acontecimentos, era verdade. E Lucas escreveu por isso, Teófilo, dizendo para Teófilo, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas escreveu para Teófilo dizendo, olha, tendo muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Lucas está dizendo, olha, Teófilo, essas informações que chegou para você, elas são verdadeiras. Porque muitos empreenderam, muitos se dedicaram em escrever, em colocar em ordem correta, em ordem cronológica, em ordem segundo os fatos como aconteceram. E assim fizeram. Como, por exemplo, os outros evangelhos, que viria depois, que estaria também sendo escrito, Mateus e Marcos, João. E ele disse, olha, Teófilo, estas coisas são verdadeiras. E eu estou aqui para testificar para você, inclusive para relatar com mais detalhes. Inclusive os teólogos que empreendem bastante estudo, que vão para seminários teológicos, como os pastores dos melhores seminários, dos melhores escolas teológicas do Brasil, quiçá do mundo, não sei dizer, que é o Instituto Palavra da Vida, por exemplo. Certamente eles se debruçam nas Escrituras e vão poder, sem dúvida, trazer muito entendimento sobre essas questões mais detalhadas, inclusive utilizando do hebraico, utilizando do grego.
Mas para nós, vamos dizer assim, meros mortais, vamos dizer assim, Deus não nos deixa de fora. Deus preparou um meio, Deus preparou uma forma para que nós pudéssemos ler a tua santa palavra e não precisarmos ter um curso de bacharel em teologia na palavra da vida. Não precisa. Porque a palavra de Deus foi dada por Deus, inspirada por Deus aos apóstolos, a todos os seus servos e servas do passado, do Antigo e do Novo Testamento, para que eles pudessem escrever e esta palavra de Deus chegasse a nós. Portanto, você sabendo ler, você sabendo escrever, você se depara com um texto como esse e passa a ler um texto como esse com paixão, com um ardente desejo de conhecer a vontade de Deus. Deus, da tua santa palavra, através do Espírito Santo, Ele revela para você os detalhes do que está escrito aqui, conforme a sua dedicação, conforme o seu empenho, conforme o seu querer, conforme a sua humilhação diante de Deus, pedindo a Deus graça, favor, para que você entenda a palavra dele. Como dizia Davi. Davi, quando entrava na presença de Deus e dizia para o Senhor Deus, Davi dizia no Salmo: Senhor, como amo a tua palavra, como amo a tua lei. E Davi se debruçava nos que ele tinha, nos pergaminhos que ele tinha. E, portanto, o que eu quero mostrar é que o que estamos meditando, entendendo, é o livro de Lucas, como é dito por alguns teólogos, dizem o seguinte: o livro de Lucas é como se fosse, o livro de Lucas foi como se fosse um historiador. Lucas foi como um historiador que reuniu os fatos todos e ordenou-los de forma correta, apontando tempos, apontando nomes e acontecimentos, para que Teófilo pudesse ter certeza de que aquilo que chegou para ele são verdades. E para ele pudesse ter certeza daquilo que ele estava ouvindo, que ele estava vendo, e chegou para ele que ele pudesse ter completa certeza das verdades nas quais ele estava crendo. Por isso aqui vem uma primeira lição. A primeira lição. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Deus, não é um convite para você vir a crer em fantasias. Não. Se você quiser acreditar em fantasias, você tem que acreditar na política. Se você gosta de fantasia, você deve acreditar na política. Isto é fantasia que criou no mundo. Porque debaixo do pano, por detrás daqueles que se apresentam na política, dizendo que estão defendendo o povo, defendendo o interesse de todos, por trás disto aqui, por trás deles, há uma guerra, há uma luta, há cobra comendo cobra. É gente querendo, são poderes neste mundo, potestades, pessoas são potentadas, ou seja, detentoras de poder, que tem poder financeiro no mundo e outras coisas, disputando. Mas aqui não. Aqui o texto mostra pra gente que o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Lucas, é a palavra de Deus, é Deus falando por intermédio de Lucas, orientando a Lucas, para que ao escrever a Teófilo pudesse ter certeza de que no que ele estava crendo eram de fato verdades. Portanto,
Se você aprendeu que a fé, você precisa ter fé para acreditar em Deus, que você precisa ter fé para acreditar no Evangelho, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Mas a Bíblia não ensina que você deve ter uma fé conforme esta fé que se ensina hoje em dia. Uma fé cega, uma fé que acredita em mandingas. A Bíblia não chama você para acreditar em fé em mandingas, em fé em fantasias. Não, a Bíblia te convida para que você acredite, que você tenha fé em fatos revelados pela Bíblia. Em fatos revelados. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas ou dos fatos que não se veem. Presta atenção. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E outra versão diz, e na prova dos fatos que não se veem. Sabe o que se ensina hoje em dia sobre esse texto? Se ensina hoje em dia sobre esse texto o seguinte, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, você fica imaginando algo que você espera acontecer e você acredita que vai acontecer. E depois diz, e a prova das coisas que não se veem. Então que você tem que fechar os olhos e acreditar em prova das coisas que você não vê. Ou seja, você fecha o olho, imagina algo que você quer e acredita mesmo que você não vê pela fé que vai acontecer. Isso é mentira. Este texto não está falando disso. Este texto está dizendo o seguinte, acredite que o fato que aconteceram, que relataram por Lucas, são verdadeiros. Fatos que você não vê. Você viu que Jesus Cristo foi crucificado? Não viu? E você crê por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi crucificado. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Crê? Mas você viu? Não, eu não vi. Mas foi um fato, como diz aqui. E as provas dos fatos que não se veem. Você não viu esses fatos? Não vi esses fatos. Mas Lucas diz, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Portanto, ao ler a Bíblia, é preciso entender o que a Bíblia diz, no que ela está querendo dizer, não naquilo que esses televangelistas estão na televisão ensinando para você, como Edir Macedo, R.R. Soares, Esteve Hernandes, o boiadeiro lá, que eu esqueci o nome dele agora, o negrão lá, esqueci o nome dele. Essas pessoas deturpam a Bíblia. Essa grande maioria deturpa a Bíblia. Como os padres ensinam, como os católicos ensinam, deturpa a Bíblia. Deturpa a Bíblia. Chega para um católico romano. Vá até um católico romano com a Bíblia na mão. E chegue para mostrar a Bíblia. Vá com ele com a Bíblia. E vai conversar com ele sobre a Bíblia. Ele não sabe a Bíblia. Por quê? Porque acredita em crendice. Acredita em mandinga. Acredita em demônios. Acredita em fábulas. Acredita em besteiras. Porque aprenderam errado. Estão no caminho errado. E irão para o precipício.
Por que você acha que o catolicismo romano investe em tanto, em modos, em lobbies, como se diz, para que possa arregimentar pessoas, para que possam incutir na cabeça de outros as suas heresias, as suas fábulas? Porque eles acreditam no erro, porque eles vivem no erro, porque eles querem poder, eles querem dinheiro. Tanto é que o catolicismo romano é praticamente a mãe. O catolicismo romano é praticamente a mãe de uma heresia, de uma... Alguns não consideram nem como heresia, mas é a mãe praticamente daquilo que se conhece como teologia do pacto, que é substituir, colocar no lugar de Israel, no que Deus prometeu a Israel. A Igreja Católica se coloca no lugar de Israel. Isso é fábula, isso é heresia. Assim como muitos estão fazendo hoje em dia. Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem esse conceito de que se colocaram de alguma forma no lugar de Israel, que a igreja é Israel de Deus, que a igreja agora está no lugar de Israel. Israel não tem mais vez aqui, agora é a hora da igreja, agora é a hora da igreja ocupar o poder, agora é a hora da igreja estabelecer o poder na terra, porque nós já estamos vivendo o milênio de Deus, porque a igreja agora está no poder, agora pertence à igreja ocupar o lugar que Deus deu para a igreja estar. Mentira! Isso é gritar fantasia, é distorcer o texto. Embora eu não esteja entrando nesse assunto, especificamente sobre esse assunto, mas falando aqui sobre isso, são formas de você distorcer o texto. Portanto, é preciso ler a Bíblia, é preciso investir tempo, dedicação, oração, jejuns, rogos, clamar por misericórdia a Deus, para que você entenda a Bíblia, entenda a palavra de Deus, ande no caminho de Deus. Portanto, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisas que se esperam? Vou ler de novo. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Quem escreveu esses fatos para que nós pudéssemos acreditar nesses fatos que aconteceram? Está aqui escrito quem foram essas pessoas. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Os apóstolos foram os que presenciaram tudo que está escrito aqui no Novo Testamento. E escreveu para que nós crescêssemos nestas verdades reveladas por Deus através pelos escritos dos apóstolos. Depois ele diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas falando para Teófilo: Teófilo, inclusive, eu estou escrevendo para você aqui detalhadamente, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Olha o que um dos apóstolos, que foi Pedro, que escreveu as epístolas, algumas epístolas, olha aqui um exemplo de um deles, que foi Pedro, que escreveu as epístolas de Pedro, as cartas de Pedro, que está incutido aqui no texto, como o próprio texto diz.
Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pedro andou com Jesus. Pedro comeu com Jesus. Pedro estava junto com Jesus. Presenciou tudo e escreveu. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu sobre isso. Olha o que Pedro escreveu sobre isso. Olha o que está escrito aqui, no livro de 1 Pedro. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que está escrito. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificiais. Seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. É um político que está aqui pedindo para que você acredite nele? É um ladrão corrupto que está aqui pedindo para você acreditar nele? Não é não. Quem está aqui é um apóstolo de Cristo, que andou com Cristo, que viveu com Cristo, que comeu com Cristo, que chorou com Cristo, que padeceu com Cristo, que foi martirizado por causa de Cristo, que escreveu para nós, e que está escrito aqui, como diz Lucas, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Portanto, este aqui é o meu convite a você. Esta palavra é para um convite a você. Volte para as Escrituras. Você quer ser independente? Você quer ser independente? Você quer a verdadeira independência? Quer a verdadeira independência? Você quer comemorar todos os dias a sua independência? Você quer todos os dias acordar pela manhã, levantar a sua mão para os céus e agradecer pela sua dependência? Pois eu tenho uma notícia para te falar e eu tenho um relato para te mostrar, um relato para te relembrar. Lembra quando o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele falou sobre Onésimo? Lembra? Lembra da situação de Onésimo? Que outrora era um escravo, e que ele tinha fugido, e que agora estava com Paulo, e ali ajudando Paulo. E Paulo diz para Onésimo que ele deveria voltar para o seu senhor, que era Teófilo, né? E falando para que o Teófilo pudesse recebê-lo agora, não como um escravo, mas como irmão no Senhor. Mas você lembra qual foi a recomendação que Paulo falou, que o apóstolo Paulo diz a Onésimo? Em suma, foi: embora você seja um escravo na carne, embora você seja um escravo aqui na carne, você é livre em Cristo. Você é totalmente livre em Cristo. Pois esse é o convite e essa pergunta que eu quero fazer para você. Você quer o que você prefere? O que você acha que é mais importante? E o que você acha que é importante? Ser livre em Cristo? Ou você ser enganado pelos potentados neste mundo e crer em palavras de homens que querem apenas
soprar fábulas no seu ouvido, te trazendo uma falsa segurança. Você tem medo de comunismo? Você tem medo de capitalismo? Você tem medo de homens? Deixa eu te dar uma notícia. Saiba que estes que são do comunismo, do socialismo, estes que defendem tanto o socialismo, que defendem tanto o comunismo, eu tenho uma notícia para te dar, pessoal. Uma experiência minha agora para te dizer sobre esses comunistas, sobre esses socialistas. Sabe o que na verdade eles são? Sabe o que na verdade estes são, esses comunistas, esses socialistas? Eles são, guarde essa palavra, maricas. Eles são maricas. Maricas. Você vai acreditar em maricas? Você vai depender de maricas? Você vai acreditar em maricas? Você quer ter a independência decretada por maricas? Você quer ter a independência decretada por maricas? Petistas, maricas? Esquerdistas, maricas? Você quer que a sua liberdade seja decretada por esses maricas? Pois eu tenho-te um convite melhor. Tenho-te um convite melhor, muito mais grandioso e glorioso. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Lucas relatou em detalhes os acontecimentos, os fatos que aconteceram, para que você crê, como diz Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Para que você acredite nos fatos, para que você tenha fé que de fato os fatos aconteceram, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, que ele padeceu sob a rege de Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, que ele foi morto, foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que, como diz os evangelhos, ele apareceu para mais de 500 apóstolos depois de ressurreto, que ele subiu aos céus, que ele está à destra do Pai, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele voltará para julgar, e virá na terra e sentará num trono em Jerusalém, e governará o mundo aqui por 1000 anos, com cetro de justiça. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto estiver aqui, este será salvo. Portanto, que este seja o seu dia da sua independência. Este seja o dia da sua independência. A sua independência, a sua total independência, dependendo de Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo. E olhando o mundo que te cerca, olhando todas essas potestades que estão no mundo, olhando esses potentados, olhando tudo ao seu redor, à luz das Escrituras, para que você veja com os olhos de Cristo, para que você veja o mundo com os olhos de Deus. Deus nos chama a olhar para o mundo com os olhos de Deus. E a Bíblia é a boca de Deus, a palavra de Deus, que nos traz entendimento, para que a gente, ao lê-la,
ao compreendê-la, ao guardá-la no nosso coração, na nossa mente, na nossa estrutura, nós possamos olhar para este mundo com os olhos de Deus e termos completamente paz. E olharmos para tudo que está aí e apenas ficarmos tranquilos, sabendo que aquele que há de vir julgar todas as coisas, ele está conosco aqui todos os dias, como disse Jesus quando ele estava indo para estar à destra do trono de Deus. Ele disse: e eu estarei convosco e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente conosco através do Espírito Santo para todo aquele que crê, e deu-nos a direção certa, a tua palavra, a tua direção, a tua lei, a tua palavra, o Evangelho, a Bíblia, para que nós possamos andar firmes, sabendo que o nosso Redentor vive e que em breve ele virá. Aguardemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Que este seja o dia da sua independência, em nome de Jesus Cristo. Se você não tem Jesus Cristo na sua vida, entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Se volte para Deus e fale para Deus que você crê na Bíblia, que você crê nos fatos que aconteceram, que a Bíblia diz que aconteceram através dos apóstolos, e que você o quer como seu Senhor, como seu dono, como seu Salvador. E desfrute da companhia de Deus todos os dias na sua vida, de manhã, à tarde e à noite, inclusive na hora que você está dormindo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.